A paz do Senhor, irmãos. Novamente estamos aqui para poder fazer mais um devocional. Hoje é sexta-feira e eu creio que Deus continua tendo uma palavra de bênção, de graça, de direcionamento para a tua vida. Nós nessa quarentena, a nossa quarentena do avivamento, falando sobre esse assunto. E eu espero que você esteja aprendendo, refletindo, pensando e analisando biblicamente tudo isso que nós estamos trazendo para vocês, seja nos nossos cultos, ou seja também no Papo Pastoral e nos devocionais sobre esse assunto. Tá? Hoje eu encerro mais uma parte para vocês sobre a questão do avivamento, que nós trouxemos as condições para um verdadeiro avivamento. Hoje é o último dia, amanhã sábado, nós começamos a falar sobre impedimentos do avivamento, o que pode impedir de nós termos um avivamento. Tá? Então, o texto que eu quero ler com vocês ainda sobre condições do avivamento é Êxodo capítulo 14, Êxodo 14, 21 e 22, que diz: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Nós precisamos entender, e finalizando essa questão de condições do avivamento, nós precisamos entender que o avivamento ele precisa ser na nossa vida e na nossa mente, no nosso coração, uma travessia sem retorno algum. E isso é uma das coisas que muitas vezes aconteceu com a nação de Israel. Eles viviam um avivamento, aquilo era maravilhoso, era espetacular, mas daqui a pouco o povo se perdia. Nós precisamos entender que experimentar um avivamento significa experimentar antes uma profunda experiência com Deus. Não existe avivamento se não houver, antes de tudo isso, uma profunda experiência com Deus. Todo avivamento, sem a pessoa ter uma profunda, e guarde bem essa palavra, profunda, uma profunda experiência com Deus, todo avivamento ele vai ser falso. Né? Ele, nesse caso, como eu disse, para que ele seja uma travessia sem retorno, não seja apenas barulho, não seja como símbolo que retine, como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios. Então, nós precisamos ter essa noção do avivamento. O texto aqui que eu trouxe para vocês de Êxodo 14, 21 e 22 é o momento da travessia do povo. Deus dividiu as águas ao meio para que o povo passasse em seco por aquele lugar e fosse para a terra prometida. E é interessante porque Deus, ele divide o mar, o povo passa e depois Deus faz com que o mar retorne ao normal. Aquela estrada, aquela avenida que Deus faz para que o povo passe pelo mar em seco. E ela agora, quando o povo termina de passar, Deus faz com que as águas voltem ao normal. Ou seja, a travessia ali não poderia ter retorno mais. O povo não podia olhar mais para trás. Mas houve momentos que o povo olhou. O povo continuou desejando as coisas do Egito. Depois de tudo isso, atravessou o mar e o povo continuou depois desejando as coisas do Egito. O povo queria voltar para o Egito. E esse é um dos grandes problemas nossos, um dos grandes perigos, sabe? E nós precisamos entender como condição do avivamento que o avivamento precisa ser uma travessia sem retorno. Muita gente experimenta o avivamento, começa a viver um avivamento, mas daqui a pouco ele deseja novamente os alimentos do Egito, ele deseja voltar, ele deseja que o mar esteja aberto o tempo todo para ele atravessar de um lado para o outro a hora que ele quiser.
Quero avivamento? Eu atravesso. Não quero avivamento? Eu volto de novo. Quando Deus fecha o mar e as águas voltam a cobrir todo aquele espaço de terra que Deus havia permitido na divisão das águas, é para que o povo não voltasse atrás. O povo não voltou com seus pés, mas muita gente voltou com seu coração e com sua mente para o Egito. Então nós precisamos entender isso, queridos. Se nós queremos avivamento genuíno, nós precisamos entender que uma travessia tem que ser uma travessia sem retorno. E aí, eu preciso recapitular com você. Entender que o avivamento, como foi falado no primeiro dia, ele requer humilhação. Sabe? Isso é um dos grandes problemas nossos. Porque no momento do avivamento nós nos humilhamos. Mas daqui a pouco, quando vivemos o avivamento e começamos a olhar para trás, nós não queremos mais nos humilhar. Nós queremos ter outras atitudes. Precisamos do arrependimento. Quando queremos o avivamento, nos arrependemos. Mas daqui a pouco nós queremos viver tudo de novo que vivíamos. No primeiro momento, quando queremos o avivamento, queremos a santificação. Queremos ser separados para Deus. Mas daqui a pouco, quando vem as oferendas do mundo, não queremos mais nos separar para Deus. No primeiro momento, quando vivemos o avivamento, nós aumentamos a nossa fé, oramos mais, jejuamos mais. Mas daqui a pouco, parece que se as coisas não acontecem na nossa vida, a fé é abalada, a oração é apagada, o jejum é destituído. Parece que nós vamos indo embora. A busca de Deus. Buscamos a Deus no primeiro momento do avivamento, queremos estar na casa de Deus, queremos buscar a Deus através da leitura da Tua Palavra, queremos buscar a Deus através da oração e tantas coisas. Mas daqui a pouco, outras coisas tomam o lugar. Nós já estamos vivendo esse momento. Ontem, as pessoas já começaram a voltar a trabalhar. O comércio voltou a abrir. Nós não sabemos até quando. Não sabemos se será definitivo ou não. Mas é interessante que talvez muitos de nós, quando tudo isso fechou e tudo isso começou a acontecer, provavelmente falamos: eu vou buscar mais a Deus, eu preciso estar mais na presença de Deus. E agora, com a volta do comércio, não, eu preciso agora compensar o tempo perdido. Espera aí. Compensar o tempo perdido, o tempo parado. E por que nós não fazemos isso com as coisas de Deus? Por que não corremos? Busca de Deus. E o foco em Deus. Nosso foco. Como é que ele está? Sabe? Como nós falamos ontem no papo pastoral, o nosso foco está em Deus mesmo? Ou o nosso foco está em pessoas? O nosso foco está em Deus mesmo? Ou o nosso foco está nas bênçãos? Porque agora, com a volta do comércio, um monte de gente talvez vai começar a clamar por bênçãos. Bênçãos materiais. Nosso foco está em Deus mesmo? Como é que está tudo isso? Queridos, o fato é que nós precisamos entender que a travessia para o avivamento, ela não pode ser uma travessia com retorno. Ela precisa ser uma travessia sem retorno. Nos depararmos com o avivamento, abraçarmos o avivamento e não voltarmos mais atrás. Precisamos disso. Por isso, a minha oração com você e o meu clamor a Deus pela minha vida, pela sua vida e por tantas e tantas pessoas é essa: que nós não venhamos a olhar para trás como fez a esposa de Ló. Que nós possamos estar focados em Deus totalmente, buscarmos esse avivamento daqui para frente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que Deus, como eu tenho dito, tem coisas maravilhosas, tem uma terra prometida para nós, uma terra do avivamento, um tempo fantástico.
Não um tempo XYZ, mas em nome de Jesus, um tempo permanente até a volta do Cristo, até a volta do Senhor Jesus, até o dia do arrebatamento. Nós precisamos entender isso. Isso é um trabalhar na nossa vida. Não é o templo que faz o avivamento acontecer, não é o pregador que faz o avivamento acontecer, não é nada disso que faz o avivamento acontecer. O avivamento, ele brota de dentro de mim e vem da parte de Deus. É uma busca da minha parte. É uma busca. Não pense que viver um avivamento significa que no seu trabalho as outras pessoas vão estar concordando. O avivamento, ele é pessoal, intransferível e singular. Mas ele se torna coletivo quando as pessoas entendem a mesma visão. Então que nós possamos abraçar ao Senhor. Nós vamos começar uma nova série ainda dentro do avivamento, a partir de amanhã, como eu disse para vocês, falando dos impedimentos do avivamento. Eu gostaria que você ficasse muito atento sobre isso. Nós estaremos falando sobre impedimentos do avivamento. E nós precisamos estar atentos porque existem muitas atitudes nossas, ou pensamentos nossos, que impedem o avivamento. E nós precisamos, avivamento que não está de acordo com a palavra de Deus, que não está estruturado na palavra de Deus, não é avivamento, é barulho, é qualquer outra coisa. O avivamento que é filtrado pela palavra de Deus, aí sim, ele é verdadeiro, ele é real. Então nós precisamos estar atentos sobre isso. Tá? Também quero aproveitar, já que hoje sexta e amanhã nós começamos essa nova parte do avivamento, os impedimentos, lembrando que no domingo pela manhã nós não teremos escola dominical, porque à noite, às 7 horas da noite, nós vamos viver um momento diferente. Teremos nosso culto drive-in, ou seja, nós estamos preparando o estacionamento da igreja, os estacionamentos, e nós estaremos colocando a quantidade de carros que nós estaremos podendo ter, e nós teremos um culto onde você ficará dentro do seu carro. Tá? Nós teremos um culto de 1h15 a 1h30 no máximo de duração. E eu creio que será uma grande bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá? Eu quero trazer uma palavra diferente. Na segunda nós retornamos com os assuntos do avivamento. Mas esse culto também será transmitido online. Tá? Teremos uma live pelo YouTube ao mesmo tempo que estará acontecendo para você que estará vindo participar dentro do seu próprio carro. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Entenda uma coisa, essa travessia precisa ser sem retorno. Um grande abraço para você em nome de Jesus Cristo.